Boa tarde, presidente. Volto a cumprimentar todos aqui, inclusive os acadêmicos da Unicelv. Agradeço a vereadora Silmara pela gentileza, desejo rápida recuperação da sua voz. Ganhei hoje a possibilidade de ter 2 minutos a mais. Quero iniciar mostrando uma foto que ontem nós tivemos, juntamente com outros vereadores dessa casa, no lançamento do 10º casamento coletivo que acontece na nossa cidade, que é uma importante política pública que já foi premiada nacionalmente e que é uma parceria da Prefeitura de Blumenau com também o Tribunal de Justiça para a realização de casamentos seguindo critérios legais. Então, ontem a gente esteve nesse evento e eu, mais uma vez, às vezes é cansativo para mim, mas, enfim, diante de algumas polêmicas que acontecem, simplesmente deixando claro que a gente tem que celebrar o amor e não o ódio, e o amor em todas as suas dimensões, em todos os seus modelos. Eu acho que se a gente tiver e construir uma sociedade com mais respeito às decisões dos outros, cada um toma as suas, mas respeitar todas as formas, não é porque a gente ama de uma forma que todos têm que amar dessa forma, eu acho que a gente constrói uma sociedade melhor. E eu quero destacar também, juntamente com o secretário Telmo, que ontem tivemos avanço real, e quem conhece a minha linha de trabalho sabe que eu sou um cara que não fico nas polêmicas, nos extremos, nem de esquerda nem de direita, eu sou um cara que sempre chama atenção aqui muito para o trabalho. Vamos resolver as coisas, vamos pegar os problemas reais e vamos atrás de solução. Isso não é fácil, gente. Isso significa que muitas vezes a gente bate nas secretarias, tem que conversar com o secretário que a gente nem gosta, diretor que a gente não gosta, mas a gente tem que botar os problemas da comunidade em primeiro lugar. E eu acredito muito nisso e faço um esforço danado, porque eu acho que só tem lógica a gente estar aqui se a gente entrega resultados concretos para a comunidade. E ontem tivemos mais esse avanço, um pedido histórico dos idosos da Profamília, e ver a alegria dessas pessoas com idade, podendo ir lá numa secretaria com mais facilidade, uma senhora me agradecendo, eu fiquei muito feliz. Isso realmente me emocionou muito. E lembrando que são vários os avanços que a gente tem, por exemplo, em relação a essa secretaria recente, que vem de várias lutas do nosso mandato. Como recentemente a gente conseguiu colocar um projeto pioneiro em relação aos cães, de fazermos a cão-terapia, os estudos científicos mostram, e como eu fiquei feliz de ver os idosos com a presença dos animais, e estou lutando nessa casa para que não seja simplesmente uma ação de um governo, mas que seja realmente um programa da cidade, um programa de Estado. Então, estamos com esse projeto que em breve deve vir para votação. Como conseguimos colocar um projeto pioneiro numa outra luta que eu tenho há muito tempo para a cidade ter um plano de arborização? A gente precisa. Os estudos científicos mostram a tendência de crescer as temperaturas das cidades. O mundo está discutindo isso e a gente tem que implementar de uma vez por todas. E nós conseguimos um projeto piloto lá na Profamília em relação às árvores frutíferas, que foi uma demanda que eu recebi de alunas de 6ª série de um colégio que vieram no meu gabinete, trouxeram a demanda com o professor, a gente fez um projeto piloto ano passado com a presença da vice-prefeita e agora a gente conseguiu implementar lá na Profamília. Então eu fico feliz de ver que são pequenos avanços que a gente vai fazendo com muito trabalho. Eu quero também destacar aqui e fazer justiça, vereador Adriano, porque o senhor muitas vezes trouxe nessa casa um projeto, que era o projeto da abelha sem ferrão, e foi até vítima aqui de deboche, de risada, de um monte de coisa, mas eu fui hoje lá no CI Oswaldo Deschamps, no Progresso, a pedido da diretora Ana Lu, quero trazer depois algumas reivindicações que precisamos de uma atenção, sei do carinho, do trabalho da secretária de Educação, que está fazendo um belíssimo trabalho, mas pedir a ela também uma atenção em relação ao refeitório das crianças, que é um pedido da comunidade, tem abaixo-assinado dos pais, porque de fato estão num lugar que não é muito apropriado, que foi feita uma adaptação, mas a gente precisa fazer uma cobertura daquele espaço, principalmente porque no verão ou no inverno a questão da temperatura não é muito agradável, então a gente precisa se preocupar com aquelas crianças. Foi feito já um orçamento daquilo, passado à secretaria, a secretária está com boa vontade, e eu peço aqui também que possa agilizar, possa dentro das regras de legislação, mas tomar uma medida em relação a isso, porque aquelas crianças merecem toda essa qualidade e esse respeito. Mas o que eu quero destacar hoje aqui é que esse CI, vereador Adriano, ele recebeu um prêmio, o prêmio inclusive de pequeno cientista como o melhor projeto de Santa Catarina, porque lá eles têm um projeto que é o seguinte, projeto Abelha Não Faz Mal, Abelha Faz Mel. E eles desenvolveram não só a questão do mel, com a presença das abelhas, mas vários produtos que são feitos lá, inclusive são vendidos em parceria com a APP, para que a APP possa ter mais recursos para desenvolver atividades, e eles ganharam uma premiação inclusive estadual, foram 3 premiações que eles ganharam, e eu não vi isso divulgado, inclusive peço que os veículos de comunicação divulguem, dê a visibilidade necessária, e mais uma vez, meus colegas, estão eles aí, por causa dessa premiação, concorrendo a um outro prêmio, precisando fazer uma viagem, precisando fazer desesperadamente vaquinhas, enfim, isso. E depois eu entro no assunto, com certeza uma parte é o vereador Adriano, até porque ele trouxe sempre essa temática aqui por justiça. Outros pela ordem, vereador Adriano Pereira.
Vereador Bruno, quero cumprimentar pelo pronunciamento, quero cumprimentar o SEI, Oswaldo Deschamps, pelo projeto, pela iniciativa. Aliás, tem outros educandários que estão se envolvendo nessa temática também, com essa iniciativa. Podia falar aqui da Escola Visconde de Toné, podia falar recentemente da Escola Albert Stein, que inclusive solicitou uma caixinha de uma família de abelhas manda-saia para colocar lá, para começar o projeto, entre outros educandários que já estão trabalhando essa temática. E eu, como Vossa Excelência falou aqui, sempre falei desse tema. De fato, muitas vezes, fui motivo de piada, de gozação, por aquelas pessoas que não entendem nada sobre biologia, sobre natureza, sobre meio ambiente, sobre abelha, muito menos, que não podem sequer tirar um tempinho, não tiveram a dedicação de lá só dar um Google, lá no Google lá, e colocar lá qual é a importância das abelhas para saber, de fato, que sem elas, nós, a raça humana, seres humanos, sequer existiríamos, porque elas são responsáveis por praticamente toda a grande cadeia alimentar e produção de alimentos através do trabalho que é muito além do mel, que é delicioso, nutritivo, mas é de polinização. Essa é a grande tarefa desse ser fantástico. Perfeito, acrescento suas palavras. É muito legal ver projetos de educação ambiental trabalhando com as novas gerações. Quero também, quando acabar meu tempo, vou pedir depois o acréscimo de mais um minuto devido à parte, presidente, mas quero aqui trazer um assunto, inclusive conversando, e a gente percebe a boa vontade da Secretaria de Educação, mas como muitas vezes não tem essas questões de recurso, e eu volto a dizer, eu tenho orgulho de um projeto pioneiro que a gente fez, porque eu fui atrás na cidade de Curitiba, fiz um estudo seríssimo aqui, que inclusive não custou um centavo para o poder público, porque eu mesmo, os gastos tive do meu próprio bolso, mas fui atrás e vi as situações que Curitiba fez, de projetos com iniciativa privada. Eu apresentei, todo mundo sabe da luta que eu tenho em relação aos animais, da proteção animal, e eu realizei ali, inclusive sugeri aqui a outros colegas vereadores que pudessem ser apresentados projetos dessas empresas amigas em outras áreas, como vi que o vereador Gilson entrou também na questão da educação, e quero aqui destacar, inclusive, na educação. O que acontece, gente? Na causa animal, a gente fez um projeto pioneiro e eu lutei muitos meses em cima disso para a gente ter selo prata, bronze e ouro, e aí a empresa ela pode fazer um termo lá na Secretaria do Meio Ambiente e com isso ela contribui com dinheiro, ou enfim, a gente mudou recentemente a legislação também um serviço, então isso desafoga a administração pública, possibilitando recursos extras, e a gente sabe das dificuldades do município de ter verbas. Isso é necessário que seja feito também aqui na educação, então essa ideia agora do empresa amiga da educação tem que realmente avançar, porque a gente precisa que as nossas secretarias pensem um pouco fora da caixa. Presidente, mais um minuto, se possível. Mais um minuto a Vossa Excelência. Obrigado pela gentileza. Então, deixo aqui esse destaque. A gente precisa pensar a administração pública moderna, ver os modelos de gestão, e é um pouco meu papel nessa casa, que estão acontecendo em outros lugares, como em Curitiba, e trazer isso para o nosso município. Por fim, eu só queria destacar algumas questões comunitárias, do meu trabalho também comunitário na nossa querida região da Velha da Água Verde. Ontem tivemos acompanhando a questão da Rua dos Caçadores, que depois de tantas dificuldades, obstáculos que tiveram, eu sei, quem passa lá diariamente, como eu passo, a gente entende, mas agora as coisas estão sendo resolvidas e estão ficando muito positivas, e parabenizo a gestão também por essa ação. E ontem nós estivemos indo conversar nos comércios, com os moradores, nós trouxemos algumas demandas também, algumas que já estão sendo encaminhadas e atendidas nas devidas secretarias, e outras que estão aí no processo, então a gente faz uma cobrança para agilizar, e alguns problemas em relação ao trânsito. Um que eu vou trazer pela questão do tempo na próxima sessão, mas que é importante um olhar também atencioso do CETEB, porque a gente teve acidentes, inclusive nessa semana, a gente precisa ter uma medida o quanto antes. Seria isso, presidente. Obrigado a atenção de todos.